Áudio 20. A ansiedade. Vejamos agora alguns efeitos da ansiedade na vida do homem. 1. Em primeiro lugar, vejamos as reações físicas. Provérbios 14:30 diz que o ânimo sereno é a vida do corpo. Logo, se deduz que uma vida atribulada, ansiosa, perturbada, produz doença para o corpo. Mais de 50% das doenças são de origem psicossomática. A insônia hoje tira o sono de milhões de pessoas, inclusive crianças. Nossa geração vive debaixo do império dos calmantes. É a paz química. É o sono artificial. As pessoas hoje desconhecem o que Davi experimentou na angústia da perseguição de seu filho Absalão, que conspirava contra ele para tomar o trono. Quando diz: deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo 3:5. Ou quando, entrincheirado pela angústia, dizia: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Há aqueles que na angústia e ansiedade perdem o apetite, com um nó no estômago, com uma dor cravada no peito e com lágrimas arrebentando nos olhos. Os filhos de Coré, diante da opressão dos inimigos, disseram: as minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite. Salmo 42:3. Davi, em face do seu pecado não confessado, declarou: o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Salmo 32:4. 2. Em segundo lugar, vejamos as reações psicológicas. Normalmente, uma pessoa ansiosa perde a capacidade de se relacionar. Fica encolhida, soprando as suas próprias feridas, condoendo-se de sua situação, revolvendo-se em sua amargura. A amargura não apenas perturba a pessoa que a carrega, mas contamina quem está perto. Assim diz o escritor aos Hebreus: nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Hebreus 12:15. A palavra amargura no grego traz a ideia de cheiro de gambá, ou cheiro de ovo podre. É impossível sentir-se confortável perto do mau cheiro de um ovo podre. A pessoa amargurada, em vez de atrair as pessoas para perto de si, repele-as. Ela não apenas vive perturbada, mas contamina com o seu azedume quem convive com ela. A ansiedade também reduz o nível de produtividade, sufoca a criatividade e impede a pessoa de vislumbrar com clareza os horizontes à sua frente. 3. Em terceiro lugar, vejamos as reações de defesa. O homem sempre procurou mecanismos de defesa quando se sentiu ameaçado. Tem sido assim desde o Éden. Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. Ninguém assumiu a culpa. Quando a ansiedade chega, tentamos justificar. Racionalizamos, projetamos, transferimos a responsabilidade, criamos mecanismos de escape. Uns culpam os outros. Outros fogem pelos atalhos do álcool, das drogas e do cinismo. 4. Em quarto lugar, vejamos as reações espirituais. A ansiedade geralmente nos afasta de Deus justamente no momento em que mais precisamos dele. É como a semente que caiu no meio dos espinhos e foi sufocada. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus 13:22. O grande problema da ansiedade é que ela muitas vezes nos faz correr de Deus e não para Deus. Ela nos afasta de Deus em vez de nos aproximar dele. Quando Elias estava deprimido e ansioso, ele se escondeu em uma caverna. Ele queria morrer. Ele se sentiu só. Deus, porém, o tirou da caverna. Deus o fortaleceu. Deus mandou que ele desabafasse. Mostrou que ainda tinha trabalho para fazer. E isso curou sua depressão
e devolveu a ele o significado da vida. No capítulo 4 de Filipenses, Paulo evidencia, portanto, que a ansiedade é um dos ladrões da alegria. A ansiedade tem saqueado, espoliado e roubado a alegria de milhões de pessoas todos os dias. Mas como se ver livre desse terrível ladrão? Como ser curado desse mal tão avassalador? Warren Wiersbe, em seu excelente livro Seja Alegre, fala sobre 3 remédios infalíveis para curar a ansiedade e neutralizar esse ladrão da alegria. Que remédios são esses? O primeiro remédio é orar corretamente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Paulo fala aqui de 3 tipos de oração: oração de adoração, oração de petição e oração de ação de graças. O que é uma oração de adoração? Quando adoramos a Deus, ressaltamos quem Deus é. Quando lhe rendemos graça, agradecemo-lo por aquilo que ele faz. Portanto, quando adoramos, engrandecemos a Deus pela majestade da sua pessoa, pela excelência de seus atributos. Imagine, por exemplo, você se prostrando diante de Deus e declarando: Eu te adoro, Senhor, porque tu és autoexistente, todo-poderoso, estás em todos os lugares, conhece todas as coisas, és imutável, imenso, infinito, santo, justo, bondoso, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Tu és fiel à tua palavra e às tuas promessas. Eu te adoro porque tu és o meu Deus. Tu cuidas de mim e minha vida está segura nos teus braços, e as tuas mãos dirigem o meu destino. Depois de uma oração assim, fica incoerente você ainda dizer que está ansioso com respeito à sua vida e ao seu futuro. Você retira a ansiedade ou retira a oração, porque as duas coisas não combinam. Daniel disse que o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel 11:32. Muitas vezes vivemos ansiosos porque não conhecemos quem é Deus. Não descansamos em suas promessas. Não experimentamos as ternas comunicações e consolações do seu Espírito. Vivemos tão mergulhados nos nossos problemas que não temos tempo para ver a grandeza e a majestade de Deus. E quando olhamos para os problemas, em vez de olhar para o Senhor, naufragamos. Quando tiramos os olhos de Jesus e os fixamos nas ondas que se encapelam e na fúria do vento que conspira contra nós, deixamos de andar triunfantemente sobre as dificuldades. Quando perdemos de vista a glória do Senhor, tornamo-nos como Geazi. Só enxergamos os exércitos inimigos que nos ameaçam e não os valentes de Deus que nos defendem. 2 Reis 6, 15 e 18. É por isso que Jesus nos ensinou que devemos começar orando, apresentando a Deus não os nossos pedidos, mas expressando a Ele a nossa adoração. Mateus 6, 9 a 10. Depois, Paulo fala que devemos apresentar a Deus as nossas petições e súplicas. Se Deus é todo-poderoso, se Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, se Ele é nosso Pai e nos ama e cuida de nós, se deseja o nosso bem e investiu tudo em nós para que nós fôssemos conforme a imagem do seu Filho, então podemos ter a certeza que Ele não sonega bem nenhum àqueles que andam retamente. Salmo 84, 11. Se pedimos pão, Ele não nos dará uma pedra. Se pedimos peixe, Ele não nos dará uma cobra ou um escorpião. Mateus 7, 9 e 10. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7, 11. A bondade de Deus, porém, exige que Ele
não nos dê tudo o que pedimos. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-lhe-se-lhe-á. Mateus 7, 7 e 8. Veja o que o texto não diz. O texto não diz que o que pede recebe o que pede, senão que o que pede recebe. Deus não atende a nossa oração conforme a nossa vontade, porque muitas vezes isso seria a nossa ruína. Não sabemos orar como convém. Muitas vezes pedimos mal para esbanjar em nossos próprios deleites. Diz Tiago: nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4, 2 e 3. Deus tem alegria em nos atender. Seus celeiros estão sempre abarrotados. A oração não é para sensibilizar o coração de Deus. Deus sempre foi infinitamente misericordioso. A oração é o meio que o próprio Deus estabeleceu para nos conferir as suas bênçãos. Quando deixamos de orar, deixamos de receber bênçãos que são nossas. Privamo-nos das benesses do céu quando deixamos de orar. Deixamos de tomar posse das riquezas do Pai quando cessamos de pedir. A oração é o meio de uma vida plena, rica, abundante, exuberante e cheia de alegria. Quando oramos, descansamos nos braços onipotentes de Deus e lançamos fora a ansiedade. Finalmente, Paulo fala que devemos curar a ansiedade usando a terapia da oração de gratidão. Ah, quantas bênçãos já temos recebido! A ansiedade nos faz ver a vida com óculos escuros, com lentes embaçadas. Quando estamos ansiosos, só olhamos para o entardecer e nunca para a luz da aurora. Quando estamos escravizados pelos tentáculos da ansiedade, temos uma visão pessimista da vida. Sentimos-nos desanimados, fracos, impotentes, derrotados. Então, a tendência é começar a reclamar, a murmurar, a só ver os pontos negativos da vida. Levante a cabeça, erga aos céus seu tributo de gratidão, agradeça a Deus a sua vida, louve-o pela sua salvação. Lembre-se quem você é. Você é amado por Deus desde toda a eternidade.